Fala galera, beleza? Hoje eu queria trazer para vocês uma estrutura de dados diferente, complementar a outras que a gente já viu nos vídeos passados, tá? O nome dela é dicionário e qual é a grande diferença de um dicionário para uma lista, por exemplo? Uma lista, ela tem um conjunto de elementos, um conjunto ali de dados dentro dela, né? Que pode inclusive ter outras listas dentro. A gente vai, vamos abrir um código aqui primeiro e aí a gente vai entender um pouco melhor como é que fica isso. Então, dicionários.py, beleza, abri aqui um arquivinho. Então, assim, ó, a gente viu que listas a gente pode ter alguma coisa nesse sentido aqui, nesse formato. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, para ficar maiorzão. Então, eu posso ter ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso, numa lista no Python, inclusive, colocar aqui um texto dentro, e aí beleza, né? Se a gente quiser se referenciar a algum elemento dessa lista, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um print na lista e aí a gente coloca ali qual é a posição daquele elemento. Então, se eu colocar print lista 0, vamos ver o que ele vai dar aqui para mim. Vou dar um play aqui. Então, ele falou que é 1. Veja, então na posição 0 eu tenho o número 1. Se eu fizer um print lista 2, ele vai dar provavelmente para mim 1, 3, 4, 1, que é essa string aqui, né? Então veja que está na posição 2. Então posição 0, posição 1, posição 2. Isso aqui funciona para uma boa parte dos casos de uso que a gente tem, ajuda a gente pra caramba. Inclusive, a estrutura de listas, né? Depois a gente pode compor ali uma matriz, né? Que tem algumas outras características e tal. Mas o ponto é, o dicionário, ele tenta dar uma estendida no que a lista representa. Por quê? Porque a estrutura de dicionários, vou até deixar aqui a lista aberta. O dicionário ele é sempre composto por um par, é sempre um par de chave e valor. Então, assim, a lista, para a gente abrir uma lista, a gente fazer assim, para abrir um dicionário, a gente faz duas chaves, beleza? Então tá, abrir um dicionário, como que eu posso colocar itens aqui dentro? Eu sempre tenho que ter uma chave, dois pontos, um valor. Então vai ser aqui, por exemplo, item 1, dois pontos, vai ser 1. Eu posso ter aqui item 2, dois pontos, e aí eu coloco uma string. Item 3, eu posso inclusive colocar uma lista, ó, veja só. Então já começa a ficar uma coleção um pouco mais interessante, né? E item 4, vamos colocar aqui o item 4. Opa, item 4. Eu vou colocar, sabe o quê? Um outro dicionário, que vai ter aqui a chave A, que tem o valor 1, 2, 3, 4, beleza? Então assim, ó, veja que aqui a gente já tem uma estrutura de dados bem interessante, bem diferente daquela que a gente tem ali em cima, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui dar um print no item 1 do dicionário, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, dicionário, e daí eu abro essas chavinhas assim como se fosse uma lista, só que a gente vai se referenciar a qual a chave que a gente quer, e a gente passa aqui item 1, beleza? E daí a gente dá um play, ele retorna para mim o valor 1. Se eu colocar aqui para dar um print no item 2, ele vai retornar para mim 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, que é essa string gigantesca aqui, até me perdi um pouquinho. Então, assim, essa estrutura ela possibilita algumas coisas pra gente, né? Primeiro, a gente já viu uma organização muito maior, né? E essa referência que a gente consegue ter nominal, digamos, para cada um dos elementos que estão ali dentro, né? Última coisa que eu queria tentar trazer para vocês é o seguinte: o dicionário ele tem alguns métodos que a gente pode colocar aqui, ou a gente pode acessar para poder trabalhar com esses valores que estão ali dentro. Então, a gente vê aqui, quando a gente coloca ponto, né? O VS Code já entendeu que isso aqui é um objeto de dicionário e ele vai abrir para mim quais são os métodos possíveis para a gente trabalhar. Então a gente tem clear, que vai limpar tudo que tem no dicionário. Então se eu fizer aqui, ó, um dicionário.clear, eu espero que ele print para mim aqui, que ele imprima para mim na tela um dicionário vazio. Ó, none, então nada. Então aquele dicionário já era. Então se eu quiser apagar, o clear é o método que eu vou usar para isso. Eu posso também dar aqui um get. E aí eu vou colocar aqui item 1. Vamos ver o que ele aparece aqui para mim. 1. Então o valor do item 1 é 1. Por que isso é diferente daquelas chavinhas que eu estava me referenciando? Veja só. Se eu colocar aqui aquele esquema de chaves, ele vai funcionar da mesma forma. Então vamos tentar fazer aqui. Ele tem a mesma função, né? Qual que é a diferença de usar um para usar outro? O get ele é um pouco mais flexível em termos das exceções que ele traz para você caso essa chave não exista. Então vamos tentar aqui colocar item 5.
É uma coisa que eu nunca defini aqui em cima. Vamos ver o que ele aparece para mim. Ele vai falar key error item 5. Beleza. E se eu colocar um ponto .get no item 5? Ele retorna none. Vê, é bem sutil a diferença. Tipo assim, nos dois casos eu não vou ter um retorno. Só que no primeiro caso, eu vou ter uma exceção. Eu vou ter aqui o meu programa quebrando, dando um crash, certo? Agora, eu posso dar esse get para ele ser um pouco mais flexível, para ele ser um pouco menos agressivo com o meu programa. E ao invés de eu fechar, quebrar meu aplicativo, voltar para a tela inicial, eu vou simplesmente ter um valor vazio, né? Então, às vezes eu quero dar esse get para saber se isso aqui está ali ou não. Então, é um método bem interessante que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, né? Para a gente poder saber, assim, como que a gente faz para se aproveitar dessa estrutura de dados da melhor forma. Mas, via de regra, é isso. Dicionário, ele aparece em outras linguagens de programação com outros nomes, map, a gente vê em Java, por exemplo, enfim. É sempre esse conceito de chave, dois pontos, valor, dentro de uma estrutura assim que você pode ir tornando ela mais complexa, porque, veja, tem um dicionário dentro de outro dicionário, enfim. O ponto é, quando a gente tem essa estrutura de chave e valor, a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais organizada do que a gente tinha anteriormente com listas, né? Mas é muito poderoso para a gente fazer uma série de coisas que a gente precisa, né? Inclusive, a gente vai ver essa estrutura de dicionários mais para frente, de outras formas. A gente vai ver como é que a gente traduz isso, exporta isso para um arquivo. Enfim, bem interessante. Espero que vocês gostem. Espero que vocês utilizem bastante aí. Se tiver alguma dúvida, comentários. Até a próxima.